Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E de fato, essa coisa do Murilo ser casado com uma Marisa e eu também, dava tanta confusão na igreja, porque às vezes ligavam para mim achando que estava falando com ele, né? Então, eu comprava carne no açougue e iam cobrar dele, né? Então faz muito tempo essa carreira, mas de tudo isso que o Cacá falou a meu respeito, eu tenho a dizer uma coisa. Eu sou apenas um grande pecador que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Só isso. Só isso me basta. E como tudo em minha vida eu sempre procurei fazer com muita intensidade, até nas coisas erradas que eu fazia. Quando eu me encontrei com Jesus, então eu me encontrei com um revolucionário. E aí eu quis conhecer o máximo e conheço tão pouco. E por isso me dediquei muito a estudar, a buscar, né? E tudo que eu fiz até hoje, então, seja o que for, para a glória do reino, né? Para saber um pouco mais, para entender um pouco mais. E hoje nós estamos aqui num dia tão especial, tão maravilhoso, né? Domingo de ceia, domingo de nós participarmos dessa mesa em memória de Jesus, em memória do que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós foi dar amor, não foi outra coisa. Então eu queria convidar você, nessa manhã, né, igreja? Vamos embora abrir a palavra de Deus? Queria convidá-los a abrir ou a acessar no seu celular a primeira carta de Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ler esse pequeno capítulo inteiro, são 13 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como os pratos que retinem. Talvez você não compreenda isso, mas para os coríntios era compreensível. Corinto é uma cidade que existe até hoje, fica na Grécia, perto de Atenas. Tem um canal que corta imensamente a ligação dos oceanos. É uma cidade portuária, era na época também. Na época era uma cidade que trabalhava muito com a manufatura do bronze. E ali desembarcavam marinheiros, pessoas de toda sorte. Corinto era uma cidade romana, onde iam os aposentados do exército romano, os senadores, moravam lá. Era uma cidade rica, mas era uma cidade que tinha templos de deuses pagãos. E por ser uma cidade que atraía esse tipo de marinheiro, esse pessoal que desembarcava por lá, eles queriam oferecer atrativos, e um dos atrativos que eles ofereciam eram os prostíbulos. E as prostitutas, elas usavam nos seus sapatinhos um pequeno sino ou pratos, de tal maneira que quando os navios atracavam, elas desciam do templo aonde serviam, e ao passar pelas ruas, elas vinham tilintando os sinos e os pratinhos que batiam nos sapatos dos seus pés. Por isso que Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou os pratos que retinem. Deu para entender? Paulo está falando do verdadeiro amor, não é do falso amor.
E ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Aí ele passa a falar das qualidades do amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se inflama, não se soberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se ira, não se ressente, não se amargura, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu queria orar com vocês um pouquinho. Feche teus olhos, dobre sua fronte, vamos buscar a Deus nessa manhã tão preciosa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, reunidos como Tua igreja, buscando a Tua palavra e buscando que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o Senhor possa alcançar o nosso coração para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Que texto lindo, né, irmãos? Esse texto é muito bonito, é muito bonito. Essa carta de Paulo aos Coríntios, esse pedaço especialmente, ele é usado até em casamentos. E há quem diga que jamais se escreveu algo assim tão especial a respeito do amor, que o amor jamais foi descrito de uma forma tão bonita, tão preciosa. Eu concordo com isso, eu acho também que é assim. Agora, não sei se você percebeu aí, tem um pito, uma dura de Paulo nesse texto. Tem uma dura dele aí. A gente acha bonito esse texto porque em partes a gente romantiza bastante. Mas é um trecho de uma carta a uma igreja. Um trecho de uma carta a uma comunidade. E a comunidade a quem ela é dirigida é muito interessante. Porque essa carta aos Coríntios a gente vai lendo e a gente vai percebendo logo algumas coisas que saltam aos olhos, né? A primeira coisa que a gente percebe é que aquela comunidade era muito rica em dons.
era uma comunidade na qual o Espírito Santo de Deus se manifestava de uma forma muito intensa, frequente, muito contínua na vida dos irmãos, através dos dons espirituais e os mais diversos dons espirituais. Era uma comunidade como deve ser uma comunidade. Como deve ser uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. E que funcionava. Que tinha uma dinâmica baseada nas manifestações dos dons do Espírito Santo na vida dos irmãos e das irmãs. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja dessa? Quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade como essa? Mas ao mesmo tempo, essa comunidade ela era muito carnal, muito infantil, muito imatura. E Paulo, nesse capítulo 13, então, ele introduz um desafio, um apelo, um convite ao amor. Sim, ao amor, porque no pecado original, Adão, o primeiro homem que disse não para Deus, ele rompe com Deus, e ao romper com Deus, ele rompe com o amor. E esse DNA, essa característica de Adão está em nós. Mas quando vem o segundo Adão e primeiro homem, que é Jesus Cristo, o primeiro homem que disse sim para Deus, ele vem para realinhar a nossa vida, para que a gente possa então viver o verdadeiro amor. Então nós temos hoje na nossa vida esse dilema constante, essa luta aqui dentro de nós, entre a natureza caída e a nova natureza, entre a forma de amar imperfeita e aquela que veio para nos resgatar e fazer de nós um amor perfeito. Nós estamos nesse processo. E Paulo vai dizer, em primeiro lugar, veja bem, que ser uma comunidade cheia de dons espirituais não é necessariamente ser uma comunidade cheia de amor. Paulo vai dizer mais do que isso. Ele vai dizer que uma pessoa cheia de dons espirituais não é necessariamente uma pessoa cheia de amor. Você pode ser uma pessoa que fala português, inglês, francês, angês, espirituês, mas isso não quer dizer que necessariamente o amor habita em você. Você pode ser uma pessoa com dons e conhecimentos. Você conhece, você sabe, você entende mais do que muita gente, mas isso não significa necessariamente que o amor habita em você. Você pode ser inclusive uma pessoa generosa por demais. Inclusive você pode ser uma pessoa muito abençoada econômica, financeiramente. Você pode ter muito, doar tudo, mas isso necessariamente não significa que o amor habita em você. Paulo está falando com pessoas naquela comunidade que se vangloriavam, cada uma delas pelos seus dons, cada uma delas pela maneira como o Espírito Santo se manifestava na sua vida. Cada um se achava que era mais importante, mais precioso, mais verdadeira a forma como o Espírito Santo se manifestava nela própria. E eu quero dizer para vocês que isso é muito comum.
em comunidade que a gente deseja que todo mundo seja como a gente é. Que todo mundo valorize o que a gente valorize. E que todo mundo faça e viva daquela maneira como Deus nos convida a agir, ser e a viver. Vocês são uma comunidade de tenra idade. E eu creio que vocês estão em busca de um caráter. Quem é essa comunidade? Por isso que Paulo vai dizendo para a gente que não importa aí qual é o seu dom, isso não torna você importante, isso não torna você valioso. O que vai fazer de você uma pessoa valiosa, que tem valor para o reino de Deus, que tem valor para a igreja, é o amor. É o amor. Se você não tiver amor, você é como o sino que ressoa, ou como os pratos que retinem. O que você... E eu acho isso interessante, sabe? Porque isso vai dizer que a palavra diz que quem ora em línguas edifica a si próprio, tá certo? Então se você... E é muito bom, nada contra. Mas quando você está ao lado de uma pessoa e não tem ninguém para interpretar o que você ora em línguas que te edifica, para o outro é isso, é um barulho. Nada além disso. Nada além disso. A igreja pode ser muito sábia, muito inteligente, muito culta, mas não é para ela ser nem sábia, nem inteligente, nem culta. Ela é para ser conhecida pelo seu amor. Não adianta você doar muito. A igreja pode ser muito espiritual, mas ela não é para ser conhecida por sua espiritualidade, por aquilo que ela doa. Ela é para ser conhecida pelo seu amor. E Jesus já dizia assim, que conhecerão que vocês são discípulos de Jesus, conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros, como eu vos amei. Epa, não era como eu amo a mim mesmo? Era. Mas Jesus no Sermão do Monte ele muda, ele melhora. Agora é para nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E como Ele nos amou, é o que nós vamos celebrar hoje. E Paulo usa esse amor descrito por Jesus, colocando esse amor dentro desse apelo que ele faz. E ele continua dizendo, ele fala das qualidades, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não se vangloria, não se orgulha. E eu quero te convidar a pensar o seguinte: por essas qualidades que Paulo descreve, que o amor é bondoso, não inveja, é paciente, não se vangloria, não se orgulha, você percebe que o amor é uma pessoa? Você percebe que o amor é pessoa? A gente não diz essas coisas que Paulo disse a respeito do amor para uma cadeira, né? A gente não vai falar assim, olha, essa cadeira, ela é paciente, ela é bondosa, ela não se ira facilmente, ela demora para se irar, ela não maltrata os outros. Se bem que tem cadeira que maltrata a gente, né? Mas a gente não diz isso a respeito de uma árvore. A gente pode dar qualidades para a árvore. Que árvore grande, que árvore frondosa. Olha que sombra que ela faz, como é bonita, como é forte. Mas a gente não diz para uma árvore que ela é paciente, não diz para uma árvore que ela é bondosa, não diz que ela não inveja. A gente não diz isso sobre uma estrela, sobre a lua, sobre o sol.
a gente não diz isso. A gente só diz isso, só diz essas coisas a respeito de pessoa. Então, Paulo está dizendo que o amor é uma pessoa. E nós sabemos que o amor é uma pessoa. Nós sabemos que o amor é uma pessoa, especialmente, nós sabemos que há uma pessoa que é amor. Deus é amor. Já diz João na sua carta. Deus é amor. E Paulo então vai descrevendo assim esse amor. Poxa, eu penso então, Deus é amor em pessoa. Deus é amor, então Deus é o amor em pessoa. E quando Paulo vai dizendo que esse amor é o fiel da balança na vida da comunidade, que é o amor que nos distingue, é o amor que nos define como comunidade de Jesus, como igreja, que é o amor que diz que sim, nós somos de verdade igreja, Paulo está nos convidando. Alguém se machucou? Não, né? Graças a Deus. Paulo está nos convidando para que sejamos, então, o amor em pessoa. Quem é o discípulo de Jesus? Quem é a discípula de Jesus? Como você sabe alguém que é discípulo, discípula de Jesus? Como que você tem certeza disso? Tem certeza quando você olha para essa pessoa e você diz que essa pessoa é o amor em pessoa. Ele é o amor em pessoa, ela é o amor em pessoa. Interessante, né? Aqui tem alguns irmãos que são o amor em pessoa na minha vida. O mesmo Jesus que disse, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, ele também diz a respeito do fruto, que pelo fruto conheceremos a árvore. Essa pessoa conheceremos pelo fruto. E o fruto do Espírito Santo, aí já voltando para a linguagem de Paulo, é o amor. Amor, alegria, paz, mansidão, fidelidade, domínio próprio. É interessante, né, como a gente consegue identificar o fruto do Espírito na descrição de Paulo, que ele nos dá aqui. O amor em pessoa. Como é ser o amor em pessoa? Como você acha que a gente pode ser o amor em pessoa? Eu acho que esse texto mostra que só dá para a gente ser o amor em pessoa, só dá para a gente ser amor em relação a outras pessoas. Jamais vamos identificar ou perceber que uma pessoa é amor, a não ser observando a maneira dela se relacionar com as outras pessoas. A gente só é amor em relação a outra pessoa, percebe? O amor é paciente. O amor é paciente com o outro. O amor é bondoso. Tem como ser bondoso a não ser na relação com outra pessoa? O amor não inveja na relação entre as pessoas. O amor não se vangloria, o amor não se orgulha. O amor não se acha, nem se gaba, nem se gaba, nem se acha. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta na relação com outra pessoa. Relação com as pessoas, relação com a sociedade, relação com as circunstâncias da vida.
em relação a outras pessoas. O amor é uma pessoa, e uma pessoa só existe com amor nos relacionamentos que ela tem. E que desafio para o nosso tempo! Que desafio ser o amor em pessoa na vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida em comunidade, que é a nossa ênfase hoje aqui, é o nosso ponto. Que desafio para esta comunidade ser relação uns aos outros, o amor em pessoa. Porque sendo o amor em pessoa, deixamos de ser um auditório e passamos a ser uma comunidade. Lembra de Atos capítulo 2? Lá descreve a igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos cristãos de Jerusalém. E eles estão sobre um domínio terrível, uma opressão terrível do Império Romano, que tudo expolia, tira, rouba, enfim, explora. Mas eles são uma comunidade que se reúnem, que dão glória a Deus, que fazem as refeições juntos lá, e quando alguém não tem algo, quem tem vende parte do que tem, reparte com quem não tem. É amor. E isso vai chamando a atenção dos que estão fora daquela comunidade. Por isso que no verso do capítulo 2 de Atos, verso 47, diz que louvando a Deus, eles faziam tudo isso louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. Claro, as pessoas que estavam fora, vivendo aquela opressão, no domínio dos romanos, queriam estar naquela comunidade também, porque ali fluía amor. Porque eles tinham essa simpatia do povo, exatamente por ser uma comunidade de amor. Sendo amor em pessoa, nós deixamos de ser uma organização não governamental, um lugar de serviço voluntário. Deixamos de ser tudo isso para ser uma comunidade. Sim, porque você pode frequentar esse auditório, e é muito bom que frequente, você pode frequentar por 40 anos, e não ser o amor em pessoa na vida de ninguém aqui dentro. Você pode servir aqui na comunidade Amor e Graça sua vida inteira, sem ser o amor em pessoa na vida de ninguém. Você inclusive pode interagir com as pessoas, pode se relacionar com elas, mas se você se relacionar com as pessoas apenas ao redor de uma tarefa, de uma escala, de um ensaio, não necessariamente você vai ser o amor em pessoa. Não necessariamente você vai se relacionar pessoa com pessoa. Por quê? Porque não necessariamente você está vendo a pessoa que está perto de você ao teu lado como outra pessoa. Você pode até tocar nela, mas isso significa que você está se relacionando com ela? A gente só entra em relação do amor se a gente entrar numa relação com pessoas. Se a gente perceber pessoa a pessoa. Você já pensou algum dia aqui, já chegou a uma pessoa da igreja
com quem você tem pouco relacionamento e a convidou para tomar um café? E nesse café você disse para essa pessoa: então, quem você é? Me conta a tua história, deixa eu te conhecer melhor. Não é perguntar: e aí, o que você pode fazer por nós? Aonde você quer servir na igreja? Qual o seu dízimo? Não é isso. Não. É quem você é. Qual que é a sua história? Deixa eu te conhecer. A gente só é amor em pessoa quando a gente enxerga uma pessoa. Quando a gente olha para o outro e enxerga ali uma outra pessoa. A gente não enxerga um recurso, a gente não enxerga outro status, a gente não enxerga mais um seguidor possível. Ó, mais uma curtida, me segue lá. Não é isso. Eu só sou o amor em pessoa quando eu enxergo outra pessoa. Você só é o amor em pessoa quando você enxerga outra pessoa. Quando você se interessa por outra pessoa, por quem ela é, como ela está, o que ela precisa. E Paulo vai terminando dizendo desse amor, desse se tornar amor, que é um processo. Mas aonde Paulo está, nesse momento que ele fala isso? Ele não está lá quando ele era menino, quando falava coisas de menino. Mas também não está lá quando ele se torna perfeito. Ele está aqui, no presente. Amor é no presente. Amor é agora. Amor é presença. Amor é onde eu estou. Com quem eu estou. Amor é no presente, irmãos. Amor está nesse processo de amadurecimento cristão, de crescimento de Deus sendo formado em nós. Se Deus é o amor em pessoa, e nós desejamos ser o amor em pessoa, Deus está sendo formado em nós. Quando Deus está sendo formado em nós? Agora. Agora, hoje. É interessante porque Paulo chama a nossa atenção nessa passagem, ele dá uma dura na gente, e a gente mal percebe, porque ele fala tudo na primeira pessoa, né? Você percebeu? Ele diz assim: não estou nem aí se você fala a língua dos homens e dos anjos, não estou nem aí se você, não, ele fala, mesmo que eu fale, se eu não tiver amor, mesmo que eu saiba, se eu não tiver amor, mesmo que, né? Ele vai na primeira pessoa, e aí fica mais fácil para a gente ouvir, né? Porque parece que ele está falando dele, não está falando de nós, mas ele está falando de nós. E aí a gente consegue refletir nisso. Por isso que nós estamos aqui hoje, tendo essa conversa sobre o amor. E eu quero deixar para vocês 2 desafios. São 2 desafios que me alcançaram, que me tocaram. São 2 desafios com os quais eu cheguei aqui e eu quero deixar aqui. O primeiro deles é para você pensar. Agora, pense em alguns segundos. Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? E especialmente quem são as pessoas com quem você em alguma medida convive, se encontra aqui na comunidade, e você
percebe que você olha para elas, mas não olha para elas como pessoa. Você não se relaciona com elas como pessoa. Você não está ali com aquela pessoa, não os coloca no lugar de pessoas. Você não olha como pessoa. Você não percebe como pessoa. Você simplesmente não sabe quem elas são. Você não sabe como elas estão. Você não tem ideia sobre o que elas são e você não teve o clique de se importar com isso e de dar de fato um passo em direção delas. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que você poderia iniciar de fato uma relação pessoa com pessoa nesse seu processo de se tornar o amor em pessoa? Na vida de quem você poderia começar a se tornar o amor em pessoa aqui na comunidade? O segundo desafio que eu trouxe e reparto com vocês, talvez seja um pouquinho mais avançado. Quem são as pessoas que no fundo você já está se relacionando como pessoa a pessoa? De fato você está percebendo essa outra pessoa? Como você está olhando para ela? Como estão de fato interagindo, convivendo, se relacionando? Mas você não está sendo o amor em pessoa na vida dessa outra pessoa. Você está se relacionando sem ser o amor em pessoa. É como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Você não está sendo paciente. Você não está sendo bondoso. Talvez você esteja sendo até invejoso. Talvez diante dela você se ache, se gabe. Talvez você se ire fácil demais com essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, você quer fazer parte de uma igreja bonita de Jesus? Você quer que a sua igreja seja bonita? Seja bela mesmo, uma maravilha de igreja? Uma delícia de comunidade? Isso só vai acontecer quando cada um de nós for assim como Deus é. O amor em pessoa na vida dos outros. Deus assim os abençoe. Amém e amém. Pastor? Obrigado, Murilão. Quantos estão entendendo, queridos? Sabe que existem palavras que nos desafiam e mexem conosco. Eu queria que você pudesse entender o recado que Deus está trazendo à igreja. Nós nos relacionamos com pessoas e, via de regras, a maioria das nossas relações são por interesse. Quando Deus inicia tudo, Deus não inicia fazendo algo para si. Jesus não inicia algo para si. Ele diz: Pai nosso. Nós precisamos entender esse amor coletivo, como nós nos tornamos, ou podemos nos tornar a expressão do amor na vida do outro. Eu, como pastor, trabalho com a vida de muitos de vocês durante a semana com aconselhamentos e uma série de coisas que a gente vai tentando ajudar no processo. E às vezes você vem para a casa de Deus hoje e você fala: nossa, essa palavra eu já conhecia, mas eu sei como Deus está falando com a igreja, queridos. Famílias que estão debaixo do mesmo teto, mas não se relacionam mais. Homens e mulheres que convivem e compartilham os mesmos espaços, ambientes, mas não existe mais amor no processo.
porque tudo que acontece nos relacionamentos, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes está pautado e embasado naquilo que nós podemos retirar do outro. Sabe, nós precisamos parar de olhar, segundo o Espírito Santo está nos falando nessa manhã, para os outros como só um campo de extração. Às vezes nós desejamos só extrair das pessoas, até que nós deixamos cada um que convive conosco, caminha conosco, somente sem condições. É isso que nós fazemos, nós deixamos as pessoas sem condições às vezes. Porque nós extraímos tudo de bom que ela tem e conseguimos, depois de extrair tudo de bom, arrancar o que elas têm de mal e de pior, porque já não existe mais o que extrair. Eu acredito que Deus está convidando a igreja, convidando a mim e a você nessa manhã, para que a gente possa fazer uma reflexão se o verdadeiro amor está em nós e se nós temos nos tornado isso. Obrigado, Murilo. Eu caminho com o Murilo. Murilo é esse cara. Sempre que eu converso com ele, ele sempre tem uma palavra de vida, ele sempre me leva a muitas reflexões profundas, ele manda muitas coisas para mim no WhatsApp. Cacá, você tem pensado sobre isso? Cacá, a comunidade tem vivenciado isso? Cacá, vocês têm tocado a sociedade dessa forma? Agora mesmo, antes do culto, ele estava falando comigo, ele falou: Cacá, o que a comunidade tem feito nesse surto de dengue em relação a Presidente Prudente? Como vocês têm se posicionado para se tornar amor na vida dos outros, para que esse surto possa cessar, diminuir? Você tem conscientizado, pastor, esta comunidade, de que os irmãos precisam ter uma vida de amor prática? Eu falei: estou gostando da conversa, fala mais. Ele falou assim: você tem falado com a comunidade, Cacá, que existem pessoas nos leitos dos hospitais hoje, porque nós, enquanto cristãos, jogamos copinho plástico nas ruas e eles estão cheios de água hoje, e nós somos cristãos. Está entendendo? Amor prático, queridos. Nós precisamos vivenciar o amor prático. É nós olharmos para o nosso cônjuge e entender que existem limitações nele, mas que nós somos um amor em pessoa na vida deles, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos líderes, para os nossos liderados, para a nossa sociedade. Quantos estão entendendo? Louvado seja Deus por essa palavra. Às vezes eu me preocupo com isso mesmo, porque nós dizemos nos amar uns aos outros, mas pouco participamos da vida um do outro. É que isso dá trabalho, sabia, Murilo? Dá muito trabalho. Você chegar numa pessoa e perguntar assim: irmão, tá tudo bem com você? Por que a gente não pergunta? Porque você sabe que uma vez que a pergunta é feita, a pessoa vai derramar o coração, porque ela está esperando alguém perguntar, porque ela está sofrendo. E no sofrimento dessa pessoa, ela está assim, em busca de alguém que possa emprestar o ouvido para ela. Mas como nós vivemos uma vida desenfreada, atropelando tudo e a todos, a gente não pergunta, porque a gente não quer se comprometer com o outro em amor. Nós precisamos aprender a nos comprometer com o outro em amor, e olhar nos olhos do outro e falar: irmão, eu tenho sentido você tão abatido, está tudo bem? E separar tempo, né? Porque com certeza ele vai dizer que não, e isso vai exigir de você acompanhamento, discipulado, ligações, atendimentos. Pastor, não é só pastor que faz atendimento? Lógico que não. Você é o amor em pessoa. Amém? Nós somos o amor em pessoa. Graças a Deus por isso.